Vamos lá, começar mais um dia da nossa rotina. Hoje a gente vai ler Provérbios 26. E antes da gente começar a fazer a leitura, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por este tempo. Respira fundo, pedir para Deus para a gente ter um tempo bom de oração, né? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por essa terça-feira. Agradecemos pela oportunidade de a gente estar aqui, né? Podendo ler a respeito da tua palavra, aprender mais contigo, né? Ler um livro que está sendo assim tão especial. Um livro que está trazendo tantos ensinamentos, né? Que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, hoje, a nossa oração é que o Senhor venha dar esclarecimento necessário do texto, que a gente possa compreender, aplicar na nossa vida. Que o Senhor nos dê discernimento, entendimento. Nós queremos ter nossas vidas transformadas pela sua palavra. Sabemos que a palavra, ela proporciona essa ação, né, através do seu Espírito Santo em nós. Então, por conta da ação do Espírito Santo, que a gente pode colocar em prática o que a gente aprende, né? Então, pedimos para a gente permanecer firmes na verdade, desenvolver relacionamento pessoal com o Senhor. Obrigada por esse privilégio que o Senhor nos dá de poder ter esse relacionamento íntimo, verdadeiro, transformador, que é livre do engano, crendo que aprendendo aquilo que o Senhor deixou registrado nas Escrituras é o suficiente para a gente poder ser guiada, né? Alimentar nossa alma, para que o Senhor nos mostre o nosso propósito, o propósito da nossa vida. Então, que o Senhor possa sondar cada coração aqui, né? Cada pessoa que está ouvindo, para que realmente haja uma transformação, um aprendizado, né? Uma libertação do engano, da ação do inimigo contra as nossas vidas. Que a gente possa confiar no Senhor e nos entregar verdadeiramente. Então, que essa manhã o Senhor venha trazer algo novo, Pai, que o Senhor venha animar aqueles que estão desanimados, que o Senhor venha trazer esperança, direcionamento, uma resposta, em nome de Jesus, Pai. Que a gente não saia daqui da mesma forma que a gente chegou, né? Como a gente começou essa leitura, que o Senhor venha fluir na nossa vida, tirar toda a preocupação, cansaço, tudo que possa impedir, né, a gente de tirar o melhor proveito desse tempo especial com o Senhor. Obrigada por esse privilégio de estarmos aqui reunidas para ler a tua palavra nos primeiros minutos do nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Versículo 1, Provérbios 26. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. A neve é rara e ela é inesperada no verão, né? Num tempo que tem calor. É algo completamente fora, assim, do contexto. Chuva na colheita, durante a época de colheita, especialmente, quando ele traz aqui, né, em Israel antigo, a chuva era prejudicial nesse tempo de colheita. E a honra ao insensato, né? O insensato ao tolo não tem qualidades para receber essa honra. Assim como a neve no verão, a chuva na colheita são inconvenientes. Dar honra ao tolo é algo também impróprio e prejudicial. Então, ele nos lembra a importância de reconhecer as pessoas certas para os papéis certos, né? Honrar alguém que não está preparado, não tem sabedoria, pode gerar frustração ou prejuízo. Então, oferecer honra, né, a quem não merece pode reforçar comportamentos negativos. Às vezes até a gente querer estar em um lugar que às vezes não é o momento para estar ali. Versículo 2: como o pardal que voa sem rumo e a andorinha que se esvoaça veloz. Assim a maldição sem motivo não chega ao destino. Até grifei ele aqui porque a gente não precisa ter medo nenhum, né? Quando as palavras são lançadas sobre nós, alguém vai fazer algo, né? A gente não precisa ter medo sobre nada, porque não tem efeito nenhum. Qualquer palavra lançada sobre nós, a gente está em Cristo, né? Esse é um dos maiores descansos que a gente pode ter em Jesus Cristo. Então, às vezes pode ser que venha esse pensamento, mas aqui ele confirma que a maldição não chega ao seu destino. Versículo 3: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas do tolo.
o tolo que não está disposto a aprender, né? Ele precisa ser obrigado a fazer algo. Então, o chicote é para o cavalo, igual aqui. Eu tenho que dar o chicote no cavalo para ele andar. Eu tenho que puxar o freio do jumento para ele parar, né? É igual o tolo que não está disposto a aprender e que precisa ser induzido, que precisa ser obrigado a fazer algo. Para a gente não ser esse tipo de pessoa que a gente precisa ser obrigado para fazer as coisas e também não forçar as pessoas que não querem fazer, que não vai adiantar. A pessoa não quer e você ficar forçando ela a ir na igreja. A pessoa não quer ficar forçando ela a fazer uma terapia. A pessoa não quer você ficar forçando ela a estudar. Isso não vai funcionar. Versículo 4: Não responda ao tolo com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Né? Então, não imite a atitude ou comportamento de uma pessoa que tá ali, às vezes, falando com raiva, querendo te irritar. Então, não responder dessa mesma maneira, né? Isso pode alimentar a discussão e fazer você parecer igual a ele. Então, não se deixar levar por provocações, né? De quem age assim de maneira irracional. Versículo 5: Responda ao tolo com a insensatez que ele merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Aqui, ele fala, né, que a gente não precisa responder, melhor a gente ficar quieto. Responda ao tolo como a insensatez dele merece. Do contrário, ele pensará que é um sábio. Só que, em alguns momentos, a gente precisa deixar ele sem resposta mesmo, porque não vai adiantar, né? Ficar falando ali. Só que tem momentos que, às vezes, pode ter pessoas à nossa volta, certo? E se a gente ficar quieto, a gente vai dar a impressão que o tolo está sendo correto, né? Então, às vezes, a gente precisa se posicionar e responder. Só que a gente precisa buscar sabedoria em Deus para que Ele nos ajude a discernir quando responder, quando ficar quieto. Né? Então, às vezes, a gente precisa se posicionar. A gente precisa ter uma resposta coerente para que as pessoas à volta possam ver essa insensatez da pessoa que está falando. Né? Então, pedir sabedoria para Deus, para saber, Deus, que hora que eu preciso ficar quieta, é agora que eu preciso falar, me posicionar. Então, que o Senhor me dê sabedoria para isso. Versículo 6: Como cortar o próprio pé ou beber veneno. Assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. É uma metáfora para mostrar os perigos de confiar tarefas importantes, né, a uma pessoa insensata. Então, igual ele fala que a pessoa que fica sem pé é incapacitada de se locomover. Né? Confiar em um insensato é se privar de alcançar o objetivo com sucesso. Então, além de falhar nessa tarefa, isso pode te dar consequência ainda pior, né? Que a pessoa, se ela vai transmitir alguma mensagem como mal entendido, perda de credibilidade, né? Então é importante confiar tarefas importantes a pessoas competentes e que tenham bom senso, né? Especialmente em situações delicadas. Versículo 7: Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Repetir algo sábio sem entender ou viver aquilo você está falando se torna uma mensagem vazia, né? Então, é importante que a palavra de sabedoria ela seja respaldada por ações e caráter para que tenha um grande impacto, né? A grande sabedoria é a gente se render a Cristo. Então, não adianta nada a pessoa vir aqui ler, falar da boca para fora, mas ela não está vivendo aquilo. Versículo 8: Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao tolo, honrar quem não merece, né? Pode causar uma confusão, né? Prejuízo. Versículo 9: Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo. Eu acho que hoje está vindo bastante sobre confiar nas pessoas, para a gente saber quem que ali é insensato, tomar cuidado com isso. De todos, a mensagem principal aqui está sendo isso, né? Até esse versículo 9. Então, ele fala o perigo e a inutilidade de um espinho na mão de um bêbado como um uso adequado do provérbio. Um bêbado, ele não tem controle claro do que ele faz, né? Então, igual segurar um espinho pode causar dano a si mesmo sem que ele perceba, igual o insensato tentar usar a sabedoria, né? Só que de maneira incorreta, causando confusão. Então,
ele pode repetir essas palavras sábias, mas sem entender o significado. Nem todo mundo que fala algo sábio tem discernimento ou autoridade para orientar. Então, saber o que é certo e saber como usar esse conhecimento são habilidades diferentes. Então, buscar viver a sabedoria e não apenas vir aqui pegar um versículo ou pegar uma frase e simplesmente falar ela da boca para fora. Versículo 10, como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passe. E ele continua, né? Contratar uma pessoa sem conhecer ela, sem buscar saber o que ela faz, buscar referência, né? Isso pode ser perigoso. Então, buscar em Deus, orar para que Deus coloque as pessoas corretas em cargos de confiança, para que a gente não corra esse risco. Então, falando muito das pessoas à nossa volta que a gente confia. Isso é muito sério. Versículo 11, como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Quem conhece a Cristo e às vezes volta para o pecado, por um tempo ele, né, tá ali fazendo o que é correto, mas aí depois de um tempo volta a praticar o engano. Assim como o cão que vomita, que volta ao vômito, né? Tipo, como o cão vomita e come aquilo. Quando a gente sabe o que é verdade, faz por um tempo certo e a gente volta para esse ciclo negativo, né? Então a gente não pode cair em ciclos negativos. Então, se eu tô voltando para o mesmo erro, eu preciso tomar atitudes conscientes para poder quebrar isso. Então, a primeira coisa é trazer luz, né, para nossa vulnerabilidade. A gente ter consciência de onde a gente está errando, para que a gente quebre esse ciclo negativo, né? Versículo 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o tolo do que para ele, né? Aquela pessoa que ela se vê muito como sábia, capaz, ela acredita que tem todas as respostas, sem perceber que a sabedoria dela ela pode ser limitada, né? O arrogante ele não admite que precisa aprender mais, né? Ou que comete erros. E aí essa pessoa é mais difícil de ensinar, né? Então é bom a gente ter confiança, acreditar, né, que a gente em nós, no nosso trabalho, mas acreditar que a gente sabe tudo. Isso pode nos impedir de crescer, né? Então uma pessoa que reconhece que ainda tem muito a aprender, que é mais aberta à sabedoria, né, é muito melhor, em vez de ser sábia aos nossos próprios olhos. Então é importante ter humildade, estar disposta sempre a aprender com os outros. O preguiçoso diz, lá está, ó, o preguiçoso aqui de novo, em todo o capítulo tinha ele. Confesso que para vocês, vou confessar uma coisa aqui hoje. Tô com meu celular 4h50. Eu falei, nossa, porque eu gosto de ler antes de vir aqui, né? Uma hora antes eu acordo, antes de vir aqui pra rotina. Eu falei, não, hoje eu vou falar pras meninas que eu tô muito cansada. E que eu vou fazer mais tarde, que depois eu mando a gravação. Aí fiquei de um lado, fiquei do outro, aí 5 horas, aí isso começou a me gerar um incômodo. E isso tava aqui, vou ler pra vocês. Tava no versículo falando sobre isso, ó, versículo 13. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, leão feroz rugindo nas ruas. Versículo 14. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na câmara. Aí hoje cedo. Então, o preguiçoso ele inventa desculpas exageradas, irracionais, para justificar a sua inatividade. Então, eu estava lá tentando encontrar uma desculpa para falar o porquê que eu não ia estar aqui hoje, né? Então, a ideia do leão no caminho, que ele fala que é absurda. Então, ele usa isso como pretexto para não sair de casa ou enfrentar desafios, né? Então, esse comportamento ele reflete uma fuga daquilo da nossa responsabilidade, daquilo que a gente precisa fazer, como se os obstáculos fossem maiores, né, ou mais perigosos do que realmente são. Então, o esforço ele é necessário para a gente alcançar resultados, né? E a desculpa só vai manter a gente estagnada. Então, mesmo quando parecer que tem dificuldades ou obstáculo, é importante a gente dar o primeiro passo, né? E ali ele continua falando, né? Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. Então, a metáfora aqui ela compara a porta ao preguiçoso, que se move, mas sem sair do lugar, ou fazer um progresso real, né? Ele pode se mexer na cama ou fazer algum esforço mínimo, mas não tá realmente fazendo algo significativo. Sabe quando a gente fala assim, nossa, passei o dia inteiro ocupada, mas não fiz nada, né?
O preguiçoso, assim como a porta nas dobradiças, fica rolando de um lado para o outro na cama, mas não se levanta para realizar suas tarefas, né? Ele fica se movimentando fisicamente, mas sem um propósito. Então, ele parece que está ocupado ou se esforçando, mas na verdade ele está só rolando ali sem direção. Então, a verdadeira ação e progresso, ela exige esforço, né? Direcionado, de maneira inteligente, fazer as coisas corretas. Não adianta fazer as coisas de qualquer jeito, né? Então, dá trabalho fazer as coisas de maneira correta. Então, levantar da cama, enfrentar o dia, estudar, pensar de maneira estratégica, ver o que a gente precisa fazer para ter resultado correto. Então, isso é essencial para alcançar qualquer meta. A disciplina de agir, né, é o que faz a diferença entre quem avança e quem fica parado, né? Então, ao invés de a gente se mover sem propósito, é buscar os nossos esforços em ações que realmente tragam resultados. Isso eu me falo todo dia. Camila, o que você está fazendo? Você está só passando seu tempo, você está trabalhando de maneira inteligente, né? E hoje eu quase inventei o leão para me levantar da cama. Versículo 15: o preguiçoso mete a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la à boca. A gente também já falou sobre isso, né? O preguiçoso, ele inicia a tarefa, demonstrando interesse em algo, mas ele não vai além, né? Ele coloca a mão no prato, ou seja, ele começa algo, mas não faz o esforço necessário para concluir, né? Apesar dele iniciar essa ação, ele não finaliza. Ele não leva a mão na boca para comer, o que simboliza, né, aqui a falta de perseverança, né, a incapacidade de terminar aquilo que começou. Então, começar algo sem seguir até o fim é como a gente deixar ali a refeição incompleta, né? O progresso e o sucesso, ele exige empenho, né, e conclusão. Então, a gente não pode procrastinar, né? Ficar ali enrolando, né? Sem terminar a tarefa. Então, buscar foco, determinação para a gente concluir o que a gente iniciou. Versículo 16: o preguiçoso considera-se mais que o sábio, do que 7 homens que respondem ao bom senso, né? Então, de novo, né, a tendência do preguiçoso às vezes se achar inteligente, né, mais do que é, especialmente quando ele é comparado com pessoas sábias, né? Ele tem uma visão exagerada da sua própria sabedoria, né? Considera mais inteligente e capaz do que as outras pessoas. Então, ao invés da gente confiar apenas em nós mesmas, a gente está aberto a ouvir e aprender com aqueles que têm mais experiência, né? Que têm sabedoria. Versículo 17: como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Ó, não, de não se meter na vida dos outros, né? Então, os perigos de se envolver em problemas que não nos dizem respeito, né? Interferir em assuntos que não são da nossa responsabilidade. Então, ontem a gente falou da importância da gente alertar as pessoas se elas estiverem fazendo algo errado e você sabe. Se você não fizer isso, é errado. Deus sabe que você sabe, você não tá fazendo nada. Aqui, acredito que ele tá trazendo mais na questão de se intrometer no meio de uma briga, sabe? Então, interferir ali, sabe? Ir ali fazer algo num lugar que você não tá sendo chamado. Então, às vezes você tá vendo um casal brigando, discutindo, uma família, você entrar no meio e querer fazer alguma coisa. Outra coisa é você chamar uma pessoa de canto, pedir para Deus te dar sabedoria para você falar palavras para ela, né? Para que ela possa melhorar aquela circunstância, aquela situação. Então, é respeitar o espaço e as questões dos outros, né? Para a gente evitar problema. E se a gente for falar com essa pessoa, chamar ela no ali só você e ela e pedir sabedoria para poder dar ali, às vezes, algum direcionamento. Versículo 18: como o louco que atira brasas e flechas mortais, né? O louco aqui ele representa alguém que age sem considerar as consequências das suas ações, né? Enganar outra pessoa é um ato de traição e desonestidade. Então, o versículo ele compara esse engano à destruição que o louco causa, que se ele atirar, né, essas flechas sem mirar, vai acertar em qualquer pessoa. Então, alguém que age sem pensar nas consequências, né? Versículo 19: assim é o homem que engana o seu próprio e diz: eu estava só brincando, né? Reforçando a ideia de que enganar alguém e depois minimizar a situação como uma brincadeira. Não é algo que deve ser tratado de forma normal, né? Versículo 20: sem lenha a fogueira se apaga,
Sem o caluniador, morre a contenda. Então, o fogo ele precisa de lenha para continuar queimando, igual a briga. Briga, fofoca, que ela precisa que a gente fique alimentando isso. Se a pessoa tá discutindo, você fica quieta, a discussão ela vai acabar, não vai? E se você fica respondendo, a gente vai fazer o quê? Alimentar a discussão. Tem um livro que eu li uma vez que chama Ciclo da Autossabotagem. E ele fala porque as pessoas elas são viciadas nesse ciclo da discussão. E uma pessoa precisa quebrar isso, né? Então, se não tem discussão, a pessoa ela cria alguma coisa para que ela volte para esse ciclo, né, da autossabotagem, esse ciclo, porque ela precisa ser alimentada, aquilo é como um alimento para ela. Então, se uma pessoa percebe isso e ela começa a mudar um comportamento, ela quebra esse ciclo, entende? Então, às vezes, toda vez que a pessoa vinha falar ser retrucável, fica quieto, né? Porque não tem como a gente o fogo ele não vai queimar se a gente não ficar colocando lenha ali, né? Versículo 21, hoje até o 28, tá, pessoal? Estamos caminhando para o final. O que o carvão é para as brasas, a lenha é para a fogueira. O briguento é para atiçar as discórdias, né? Então, de novo, ficar mantendo o fogo aceso ali, né? Se a gente escolher ser uma pessoa que promove a paz e a harmonia, a gente já vai mudar muita coisa. Então, as nossas palavras, né, as nossas ações, ela tem um impacto muito grande sobre todas as pessoas ao nosso redor. Então, a gente tem que ser cuidadosa para não alimentar essas discussões, né? A gente precisa promover a paz. Em algum capítulo também falou que a gente veio aqui para ser o quê? Pacificador. Sei que é difícil a gente ser humano, mas aqui, ó, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o mais íntimo do ser, né? Que é natural do ser humano a gente ser assim, né? Querer ouvir fofoca, espalhar fofoca, ser mal, é natural do ser humano. Então a gente precisa lutar contra isso, né? Porque falar as coisas dos outros ou ouvir é uma curiosidade. A gente, da nossa natureza, a gente quer ouvir, né? Então, quando a gente fala de uma fofoca, faz com que a pessoa também te dê atenção. Então, a gente gosta de receber atenção. Então, se você fala que o outro está fazendo alguma coisa errada, também outra coisa que acontece é você se sentir bem. Você está falando da vida dos outros, você fala, nossa, acho que eu não tô tão mal assim, né? Sei. Então, isso faz a pessoa que não tá, né, fazendo as coisas corretas se sentir melhor. Então, não falar da vida dos outros. Quando alguém chega perto de você para falar dos outros, às vezes fala até um ponto positivo que você acha dessa pessoa, né? Não alimentar esse sentimento. Versículo 23. Como uma camada de escória de prata sobre um vaso de barro. Assim é o discurso apaixonado que pode ocultar um coração mau, né? Ele traz aqui como uma camada de discórdia, uma camada de escória de prata e um vaso de barro. Ele faz a comparação entre uma pessoa que faz uso de palavras de maneira construtiva, edificante, e a outra pessoa que é enganosa. Quando as palavras elas são verdadeiras e sábias, edificantes, ela vai ter um grande valor. Assim como a prata refinada, né? Ela pode construir relacionamentos e promover o bem. E o vaso de barro, ele parece ser bonito, né? O vaso de barro recoberto pela prata. Ele parece ser bonito por fora, mas no fundo ele é falso. Então, fala sobre a importância da gente usar as nossas palavras de forma cuidadosa e sincera, né? Porque senão ela pode destruir a outra pessoa, né? Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas o coração abriga a falsidade. A pessoa que odeia, mas ela age de maneira educada, ela tá usando palavra falsa para disfarçar o seu verdadeiro sentimento de ódio. Vocês já tiveram perto de alguém que você fala, nossa, mas eu não sinto que essa pessoa tá sendo verdadeira? É uma pessoa muito simpática, é uma pessoa amigável, né? Ela fala coisas bonitas, mas você sente que tem uma falsidade ali dentro, né? Porque o coração às vezes tá cheio de engano. Então, e quando a gente vai, né? Quanto mais a gente vai trabalhando nossa parte espiritual, mais a gente vai ficando sensitiva, né? Pra perceber essas coisas. Então, tanto pra pessoa que faz isso, que às vezes ela não sabe o quão ruim isso é pra ela, quanto pra quem tá ouvindo, né? Pra gente estar atento e ter sabedoria pra identificar essas pessoas. Então, se você às vezes sente que dentro de você tá um sentimento e você tá tentando externalizar outro,
por vergonha do que você tá sentindo, porque às vezes a pessoa ela faz isso sem perceber. É muito importante a gente não esconder os nossos sentimentos, né? A gente ser sincera com a gente mesmo. Porque a gente só vai conseguir tratar e curar algo quando a gente coloca a luz nisso. Então, se você tá sentindo ódio, raiva, e você queria estar transmitindo outra coisa, busca por que que você tá sentindo isso, né? Por que que eu tô com esses sentimentos negativos? Então, é você buscar um coração puro, mas se você não tiver nesse momento e não tá conseguindo controlar, buscar por que que você tá se sentindo dessa maneira, né? Versículos 25. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de 7 coisas detestáveis. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público, né? Então, discernir a sinceridade das pessoas, levando em conta, né, as, o contexto, não apenas as suas palavras. Então, a sabedoria, ela nos ajuda a ter a capacidade de reconhecer quando alguém está tentando nos enganar, né? Muitas vezes as intenções ocultas de uma pessoa, o que ela fala, ela vai ser diferente do que ela faz, né? Então, essas intenções ocultas da pessoa, ela é revelada do comportamento dela, mesmo que a palavra tente esconder isso, né? E no versículo 26 ele fala que isso não vai durar muito tempo, não vai ficar escondida por muito tempo, ela vai ser exposta, porque a mentira ela vem à tona, né? A pessoa não consegue enganar, ser o que ela não é por muito tempo. Versículo 27. Quem faz uma cova cairá nela. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ela. A ideia de tentar enganar ou prejudicar, fazer o mal para outra pessoa, vai acabar voltando para você mesmo, né? Então, toda vez que alguém tentar armar uma cilada para alguém, essa pessoa que armou ela que vai acabar sendo a própria vítima. Versículo 28, nosso último versículo. Quem faz uma. Versículo 28. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere. A boca lisonjeira conduz à ruína. Língua mentirosa, aquela pessoa que fala mentira, né? Que usa a mentira para ferir ou prejudicar os outros. Eu já vi algumas pessoas assim, sabe? Aquela pessoa que vem, ela inventa algo só para te machucar, né? Ela tem ódio no seu coração, né? Mesmo que ela não consiga, não possa expressar isso abertamente. A boca lisonjeira é aquela que faz, aquela pessoa que faz elogio falso, né? Aquela, sabe, aqueles elogios exagerados, tentando agradar, né? Aquele elogio falso, exagerado, tentando agradar ou manipular a pessoa. E tudo isso vai, né? A bajulação, isso vai só trazer a ruína, né? Então, a pessoa que é elogiada de forma falsa, ela vai tomar decisões erradas. Então, se você se deixa conduzir por essa pessoa, você vai tomar decisões erradas, né? Você vai confiar em alguém que não tem boa intenção. Quando a gente é verdadeiro, a gente constrói a confiança no outro. Então, tomar cuidado tanto com você, com as suas coisas, né? Com o seu sentimento do seu coração, quanto com as pessoas que estão à sua volta, que isso pode nos conduzir para o caminho errado. Finalizamos. Hoje falou bastante sobre as pessoas à nossa volta, né? Confiança, sobre estar atenta, né? E pedir para que Deus te dê discernimento para saber quem que é realmente correto, porque às vezes a pessoa ela pode estar falando palavras sábias, mas o coração dela é diferente daquilo, né? Falou muito sobre isso, falou sobre a preguiça, né? Então é isso, não fazer o mal. Bom, vamos orar que hoje a gente passou do tempo. Já estamos aqui há 29 minutos. Vamos lá, fechar nossos olhos, agradecer por esse momento. Senhor, agradecemos porque o Senhor nos guia, né? O Senhor nos mostra o caminho correto, nos mostra às vezes uma vulnerabilidade, algo escuro que está dentro de nós que a gente precisa trabalhar. Então hoje a gente pede que o Senhor nos ajude a evitar as coisas erradas, né? Agir com discernimento em todas as áreas da nossa vida, tanto para a gente fazer as coisas corretas, quanto para a gente discernir de todas as pessoas que estão à nossa volta, né? O que está dentro do coração delas. Que as nossas palavras elas sejam sempre cheias de verdade, sinceridade, bondade, que a gente possa sempre buscar paz, ao invés da confusão, né? Que a gente seja pessoas pacificadoras. Pedimos que o Senhor nos proteja de todas as armadilhas, né? Da gente nos proteja para a gente não cair no engano,
Que o Senhor nos ajude a manter um coração puro, longe da falsidade. Então, que o Senhor nos ensine a falar com sabedoria, agir com compaixão, para que as nossas ações elas tragam edificação e não destruição. Então, a gente tem que pedir muito, porque a gente é muito falho. Então, eu acho que pedir sabedoria é a maneira que a gente, para falar da maneira correta, né? Que o Senhor nos conduza no caminho da integridade, da honestidade, para que a gente possa ser exemplo da sua verdade em todas as nossas relações. Para que a gente possa viver de acordo com a tua vontade, sempre buscando agradar o Senhor em tudo que a gente faz. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que vocês tenham uma terça-feira abençoada, linda, que a gente reflita sobre tudo que a gente leu, né? Para que a gente guarde tudo isso no nosso coração e passe isso adiante, tá bom? Que vocês tenham um lindo dia, fiquem com Deus e até amanhã.